A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus irmãos e amigos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje estudaremos uma importante lição que consta do livro Imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos, escrita pelo nosso honrado pastor Tiago Brasil. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva e hoje aprenderemos uma importante lição que consta do livro Os Imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. Lição 1, que tem como título Morrer para viver, abrindo mão do eu, para seguir a Cristo. Escola Bíblica Dominical. Texto principal. Porque, se vivemos para o Senhor, vivemos, se morrermos para o Senhor, morreremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos, capítulo 14, versículo 8. Resumo da lição. O cristianismo é um convite a uma vida dedicada exclusivamente à glória de Deus. Os objetivos a cada tópico da lição é de compreender o fato que recebemos uma vida nova em Jesus Cristo, saber que fomos livres do pecado e mostrar que em Jesus Cristo nascemos de novo. O texto bíblico deste domingo é que de Romanos, capítulo 6, os versículos de 1 a 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Uma pequena introdução. Seguir a Jesus não é processo automático, mecânico e refletido. É uma decisão cotidiana, consciente que tomamos debaixo da operação do Espírito Santo em nossas vidas. É nesta perspectiva que devemos pensar no nosso relacionamento com Cristo como uma dádiva celeste que nos foi amorosamente concedida. Que jamais venhamos nos esquecer de que somos filhos amados, gerados pela graça do Pai para realização de boas novas. Com a graça de Deus, iniciamos o terceiro trimestre do ano. Estudaremos 13 lições a respeito de ser discípulo de Jesus Cristo. Pela fé, fomos restaurados pelo Salvador e agora fazemos parte do nosso reino. Então vamos para a nossa lição. Primeiro tópico: a vida nova que recebemos. Subtópico 1: a graça que nos faz mudar de vida. O argumento de Paulo aos Romanos a respeito da graça e nossa resposta a ela é irrefutável. Assim, um apóstolo dos gentios lembra-se que aqueles irmãos que tudo o que eles necessitavam para alcançar a bênção da salvação
já havia sido conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Romanos capítulo 5, versículos de 6 a 10. Agora, diante dessa maravilhosa constatação do amor de Deus, que já estamos demonstrando, como deveremos responder? Menosprezando, vulgarizando a graça salvadora que nos foi concedida por meio de uma vida arrogante e marcada pelo pecado. Romanos capítulo 6, versículo 1. A resposta de Paulo é incisiva: jamais. Quem teve acesso à maravilhosa mensagem do Evangelho é consciente do sacrifício salvífico de Jesus em favor de toda a humanidade. João 3,16. Tem o dever espiritual e moral de viver conforme a dignidade que o reino de Deus exige dos súditos. Colossenses 1,10. Nunca devemos proceder como um fariseu legalista, acreditando que a salvação vem por um tipo de artifício humano. Mateus 23, de 5 a 7, Colossenses 2, de 20 a 23. E também nunca viver como um libertino, considerando a graça que liberta como salvo-conduto um passaporte para uma vida inconsequente e pecaminosa. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Já no subtópico 2, consta que o batismo como imagem pública de nossa decisão. Para o crente, o batismo não é um mero ato religioso ou rito de passagem. O ato público de submergir-se nas águas batismais indica nossa convicção pessoal de salvação por meio de uma identificação com o Cristo que morreu por amor a nós. Desta maneira, constitui-se a analogia do batismo para um discípulo de Jesus, assim como a morte do Mestre decretou a garantia de nossa vitória final sobre o pecado. Também nós, por meio do batismo, anunciamos ao mundo que já não mais nos identificamos com as obras das trevas, pois morremos para elas e que de agora em diante vivemos exclusivamente para a glória do Cristo ressuscitado. Já no subtópico 3, a nossa associação com Jesus de Nazaré deve ser significativa. Vivemos em uma sociedade onde muitas pessoas são egoístas. Não podemos generalizar, mas, na atualidade, há muitos interessados nas riquezas associadas a Cristo, mas poucos dispostos a irem a todos os limites por amor ao Salvador. Quem não se associar com a cruz de Cristo jamais experimentará a plenitude do reino. Tópico 2. Livres do pecado, escravos de Cristo. Subtópico 1. Vivendo como livres e não como escravos do pecado. A imagem que Paulo utiliza para tratar a respeito do nosso novo estado em Cristo deriva da prática da libertação de escravos no mundo romano. Havia um ritual jurídico nesse processo. E uma questão importante que se deve destacar dessa analogia paulina é que, para um romano, a escravidão era uma espécie de morte social. Na verdade, seria uma associação, uma ação de benevolência do senhor, já que o escravizado era um cativo de guerra ou alguém com uma dívida impagável, e a morte física seria seu destino. Sem qualquer direito, o escravo era reduzido a uma coisa,
uma propriedade de seu senhor. Era assim que vivíamos debaixo da opressão do diabo, mortos em nossos delitos e pecados. A libertação do escravo era um renascimento social, ou seja, uma vez liberto, o ex-escravo adquiria um conjunto de direitos que restabeleciam sua dignidade pessoal na sociedade, pondo-o em outro status. É assim que Paulo, escrevendo aos irmãos que se consagravam na capital do mundo antigo, apresentando-lhes a poderosa transformação que a salvação de Cristo produz sobre os escravos. Somos renascidos, filhos novamente gerados, libertos das amarras da iniquidade, através do poderoso amor de Deus. 2. A queda do jugo da morte, a consequência inevitável e insuperável do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Era sob essa dominação que a humanidade vivia até a ressurreição gloriosa de Jesus de Nazaré. Como magistralmente Paulo anuncia em 1 Coríntios, capítulo 15, 26, a morte foi o último inimigo a ser aniquilado por Cristo. Agora, devemos descansar confiadamente no amor do Salvador. Tudo foi pago, toda a dívida foi cancelada. A tarefa humanamente impossível de ser realizada foi realizada no Calvário. Hoje, podemos viver como libertos de cabeças erguidas, não em sinal de petulância ou autoconfiança, mas olhando para os céus com o máximo sentimento de gratidão ao nosso maravilhoso Redentor. 3. Não temos mais, não temos mais medo. Existe uma estratégia muito comum das hostes infernais: lançar em rosto aquilo que fizemos de errado e deplorável no tempo de nossa escravidão espiritual. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. O que o diabo quer com esse tipo de tática é nos tornar inseguros com relação ao impacto da salvação em nossa trajetória. Todavia, Paulo nos esclarece que já não pesa sobre nós nenhum tipo de acusação espiritual por aquilo que fizemos no passado. Essa é uma verdadeira manifestação do perdão, diferente do que acontecia com os escravos libertos na Roma antiga, os quais ainda deveriam considerar seus antigos senhores patrono como certos laços e vínculos. Com a salvação, alcançamos a ruptura total com as cadeias da morte e nos tornamos herdeiro da vida eterna. Tópico 3. Já posso viver, pois nasci de novo. Discernindo a obra de Cristo por nós, Paulo é bastante claro ao afirmar que o reconhecimento do sacrifício vicário de Jesus por nós é fundamental para o estabelecimento de uma vida cristã genuína. Romanos, capítulo 6, versículo 11. É simplesmente incompatível a consciência plena do amor de Deus com uma existência dominada pela prática deliberada do pecado, ou seja, é impossível conhecer verdadeiramente a Jesus e ainda permanecer
num estilo de vida dominado pelos impulsos carnais. Quem opta por viver assim age como se desejasse mais uma vez crucificar a Cristo. Devemos viver como mortos para o pecado, triunfantemente vivos para o Senhor. Dessa forma, meus queridos, somos convocados a adotar um padrão de vida excelente, uma prática cotidiana que espelhe o caráter de Deus revelado no coração de todo aquele que nasceu de novo, bem como as consequências práticas da presença do Espírito Santo. Como podemos perceber, a exortação paulina, está devidamente alinhada com o discurso de Jesus. 2. O fim do império do pecado. Paulo era alguém oriundo de uma dupla formação cultural, hebraica e romana. Por isso, conhecia várias perspectivas do que era um governo tirano em suas várias formas de ação e elaboração do mal. A morte do Redentor nos deu uma esperança que instaura um novo reino, não terreno, humano ou político, mas poderoso em amor e graça e misericórdia. Se já não somos mais escravos do pecado, é urgente que vivamos como dignos representantes do majestoso governo de Cristo ressurreto. Quem está sentado no trono de seu coração? Que não seja o pecado, nem o seu eu inflado, convertido em ídolo do egoísmo. Entronize o Rei da Glória. Romanos 5, 17 e 21. Esse padrão de comportamento, com os valores do engenho, com os princípios da graça, se confronta diretamente com o modelo de pseudo-evangelho que testemunhamos no mundo atual. Para atrair os jovens, muitos têm relativizado as exigências de pureza e santidade que o Evangelho exige. O anúncio da graça não pode ser confundido com uma degradação espiritual e moral dos valores do reino. O amor de Deus é grande, mas a porta continua estreita, o caminho é apertado. Mateus capítulo 7, versículo 13. Chamar para a santidade não significa depreciar a graça. Hebreus capítulo 10, 29. 3. Uma vida consagrada a Deus. Se Cristo reina em nós, como devemos viver? De que maneira devemos nos portar em meio a uma geração perversa? O apóstolo nos responde que, uma vez libertos da iniquidade, devemos andar de modo santo e irrepreensível. Romanos capítulo 6, versículos 13 e 14. Esse padrão de comportamento, com os valores do Evangelho, com os princípios da graça, se confronta diretamente com o modelo de pseudo-evangelho que testemunhamos no mundo atual. Para atrair os jovens, muito tem relativizado as exigências de pureza e santidade que o Evangelho exige. O anúncio da graça não pode se confundir com uma degradação espiritual e moral dos valores do reino. O amor de Deus é grande, mas a porta continua estreita e o caminho ainda é apertado. Chamar para a santidade não significa depreciar a graça. Conclusão. Seguir o Mestre é a própria razão de ser de nossa espiritualidade.
Na sociedade decadente em que vivemos, as pessoas estão sempre em busca de seu ego, de suas ambições carnais, do pecado. É urgente uma guinada da humanidade em direção a Cristo. Ele morreu e ressuscitou para nos libertar do jugo do pecado. Que aprendizagem maravilhosa que tivemos nessa lição. E na lição 2, na próxima, estudaremos ser discípulo, uma jornada de aprendizagem. Aguardo você aqui no canal e se até aqui foi proveitoso para você, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente e compartilhe em suas redes sociais. Fique com Deus e conte sempre com as minhas orações. Hora da revisão. 1. O perdão dos nossos pecados nos autoriza a ter uma vida espiritual irresponsável? O que deve significar o batismo para um cristão? Paulo era alguém oriundo de uma dupla formação? Quais eram? Como o crente deve lidar com os pecados cometidos no passado? Como devemos nos portar em meio a uma geração perversa?